Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Vítor Rodrigues Oliveira. Nesta edição olhamos para o Millennium BCP, que deu muito que falar esta semana, tendo em conta a possível saída do seu maior acionista, a Fosun. Há vários cenários em aberto, sendo certo que este é um puzzle que poderá ter implicações mais vastas. E depois, a situação política em Portugal com o futuro governo. Comigo estão Hugo Neutel e Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. A semana fica marcada pelo cenário de alterações na estrutura acionista do BCP, com a possível saída do maior acionista, os chineses da Fosun. Comigo tenho o Neutel, que tem acompanhado este dossiê. Hugo, vamos antes de mais analisar o que está em causa. Porquê é que a Fosun pode sair? Uma resposta simples é porque precisa no fundo de liquidez para fazer face à dívida. Para compreendermos bem esta história, na verdade temos que recuar até 2022. A Fosun é de resto um gigante multinacional, atua em várias áreas, como a indústria, o turismo, também os serviços financeiros, claro. E nesse ano, em 2022, encontrou-se numa situação de dificuldade porque atingiu uma dívida muito grande, descomunal mesmo, 36 mil milhões de euros. Para termos uma ideia desta dimensão, era uma dívida maior do que a dívida externa de grande parte dos países que existem no planeta, ou seja, se a Fosun fosse um país, estaria à meio da tabela nos países com maior dívida externa. Havia que fazer alguma coisa para acalmar os investidores e as agências de rating também, porque a Fosun precisa, como qualquer empresa de financiamento, e a Fosun fez alguma coisa. O quê? Vender. Vender, em alguns casos, áreas de negócio por inteiro, como foi o caso da moda de luxo, onde tinha uma grande divisão de moda de luxo que foi vendida. Noutros casos vendeu participações. Foi o que aconteceu em Portugal. Foi o que aconteceu em Portugal, no BCP. Soubemos em janeiro já deste ano que não só tinha vendido 5,6% da posição que tinha no banco e que já vinha de 2017, no fundo a Fosun entrou em 2016 no BCP com uma posição inicial de cerca de 17%, foi aumentando aos poucos ao longo de um ano até chegar aos 30% de participação, sendo o maior acionista logo desde o início deste processo, e soubemos em janeiro que tinha vendido 5,6% e não apenas isso, mas que já antes tinha de forma discreta no mercado e aos poucos vendido mais outro tanto, praticamente. Resultado, ficou com 20% da participação. O que está agora em causa é o problema da Fosun, no fundo, diminuiu. A dívida da Fosun é hoje muito menor do que era em 2022, a Fosun entretanto vendeu cerca de 6 mil milhões de euros em ativos, a dívida diminuiu para cerca de 28 mil milhões de euros, é muito ainda, mas apesar de tudo houve uma redução muito grande face a 2022, mas a verdade é que o problema, sendo menor, não está totalmente resolvido, longe disso, e portanto é possível ou mesmo provável uma venda de pelo menos parte destes 20% que a Fosun tem no BCP, ou que ainda tem no BCP, isto se não for a totalidade dessa participação. Esta foi uma notícia que foi avançada primeiro pela Reuters, que até disse que existiam dois interessados espanhóis, o BBVA e o CaixaBank, são dois bancos com presença em Portugal, o CaixaBank é o dono do BPI. A Fosun apressou-se a desmentir num raro comunicado emitido aos mercados, mas é preciso entender o que é que exatamente desmentiu, e o que desmentiu foi que existissem conversas com estes dois bancos em particular com vista à venda, o que deixa em aberto a hipótese de sim ir vender, mas a outros compradores, aliás. O Negócios sabe, no entanto, que nas últimas semanas houve encontros da Fosun em Portugal com investidores, com supervisores, inclusivamente com decisores políticos, em que o tema BCP terá estado em cima da mesa. E que consequências é que isto pode ter? Pode ter várias consequências. No fundo estamos a falar aqui de uma espécie de desenho de geometria variável. Vamos por partes, começando pela própria estrutura acionista do BCP. Dependendo da forma escolhida para a alienação e também da quantidade a vender, podemos estar a falar de vários cenários. Mas uma coisa é certa, em qualquer um dos cenários, o maior acionista do BCP vai passar a ser outro. Vai deixar de ser a Fosun. Isto porque a Fosun tem hoje os tais cerca de 20%, ligeiramente mais, 20,03%,
que é na verdade pouco mais do que o segundo maior acionista, que é a Sonangol, que tem 19,5%, e portanto, seja qual for a quantidade, não se antevê que a Fosun venda apenas 0,1% ou 0,2% do capital, e portanto, seja qual for a quantidade que vai vender, em tese a Sonangol poderá passar a ser o maior acionista, e aí as coisas complicam muito, porque o cenário mais simples é o tal da venda direta dos 20%, com o BCP passar a ter outro acionista principal, quem ainda não sabemos, mas não surpreenderia que viesse de Espanha. Agora, se vender uma parte dos 20% e não a totalidade, a Sonangol torna-se o maior acionista, e sabemos como, até com exemplos concretos do passado, como o Banco Central Europeu não gosta que a banca europeia esteja exposta à geografia africana, porque os requisitos regulamentares não são os mesmos, e isso pode complicar a situação. Portanto, tudo isto pode acabar por ter implicações na própria participação da Sonangol. Pode. É que a Sonangol está sujeita a um contexto muito particular. Faz sentido sublinhar para já que é uma empresa controlada pelo Estado angolano e que as decisões naquela empresa têm tanto de financeiro e empresarial como têm de político, se calhar até têm mais de político do que de qualquer outra vertente. Por outro lado, Angola está mais uma vez, isto já aconteceu no passado, está mais uma vez sujeita a dificuldades no que diz respeito à falta de divisas estrangeiras, porque as exportações têm diminuído em Angola, é essa a principal forma de entrada de divisas estrangeiras em Angola, e a Sonangol e o Estado angolano podem ver aqui uma oportunidade para fazer, para aliviar, digamos assim, essa pressão, fazendo mais valias que ainda por cima são em euro. Isso porque o desempenho do BCP tem sido positivo. O BCP teve um 2023 praticamente perfeito, não é? Tirando o problema da Polónia, que continua. Mas os lucros foram substanciais. Os lucros foram substanciais, foram mais de 850 milhões de euros. O banco quer distribuir dividendos significativos de quase 260 milhões de euros, o que não acontecia há muito tempo no BCP. Tudo isto levou a uma subida da cotação das ações do BCP. Em março de 2023, para termos uma ideia, valiam cerca de 20 cêntimos, isto de forma arredondada. Hoje valem mais ou menos 29 cêntimos e, portanto, estamos a falar em 12 meses de uma valorização de praticamente 50%, o que pode ser também um incentivo para quem hoje tem ações, incluindo obviamente estes maiores acionistas, para aproveitar este momento. Finalmente, esta alteração na estrutura acionista do BCP pode, pelo menos em tese, ter consequências no restante sistema financeiro, porque é preciso não nos esquecermos que existe outra instituição neste momento à procura de comprador, que é essa instituição é o Novo Banco, o que abre todo um leque de possíveis desfechos e de interrogações. Por exemplo, o que é que pode acontecer se a mesma entidade quiser entrar nos dois bancos? Cá estaremos para continuar a acompanhar a situação. Obrigado, Hugo Neutel. E agora vamos falar do novo governo. Luís Montenegro foi indigitado primeiro-ministro depois de uma longa contagem dos votos da imigração que confirmou a vitória da Aliança Democrática. Vem agora aí a formação do governo. Comigo tenho Paulo Ribeiro Pinto, editor de Economia do Jornal de Negócios. Paulo, que desafios é que esperam afinal Luís Montenegro? Ora, o primeiro desafio será provavelmente, e aquele que é mais imediato, que é constituir um governo muito sólido e politicamente coeso. É um governo de minoria, há peças-chave que terão de ser colocadas num xadrez muito desequilibrado e muito periclitante, porque o Parlamento está muito fragmentado, há um partido novo grande, um terceiro partido novo grande, que já não acontecia há cerca de 30 anos na Assembleia da República. Portanto, terá aqui uma necessidade de negociação constante com os partidos da oposição, não só com o PS, que é o maior partido da oposição, mas também com o Chega, com a Iniciativa Liberal, que ainda há dúvidas se vai ou não integrar o governo, mas tem de ter uma capacidade política de negociação muito grande. Esse será, porventura, o primeiro desafio de Luís Montenegro. Ainda não sabemos nomes, nem sequer há grande abertura por parte do líder do PSD em avançar ou a dar sinais de quem é que poderá ser essa constituição desse governo. Só iremos conhecer na semana
a poucos dias da tomada de posse, está previsto a 28 a entregar a lista ao Presidente da República, mas terá de ser um tal governo muito sólido. Porquê? E eu recorro aqui a uma imagem muito interessante dada no fim de semana por Marcos Mendes. Ele dizia no comentário na SIC, e que é publicado no Negócios, que os ministros não terão tempo de estagiar. Ou seja, no sentido de que não haverá momentos de estados de graça ou sequer de algum momento em que eles consigam sequer ter para conhecer o que se costuma dizer, vou recorrer aqui à linguagem coloquial, os cantos à casa. Vai ser quase impossível, porque os próximos meses vão ser intensos. Acelerados. Muito intensos em termos de agenda, em termos de... temos novas eleições europeias, já agora no início do verão, aliás antes do verão, 9 de junho, e portanto tudo isto vai acelerar muito a necessidade de ter um governo muito coeso. E os primeiros 100 dias, que são aqueles 100 dias em que se faz o primeiro balanço, o que é que está a correr, se de facto está em estado de graça ou não, esses 100 dias vão ser extraordinariamente importantes, não só porque há muitas matérias que o próprio Luís Montenegro já disse que queria acelerar nos primeiros momentos do governo, mas porque há outras que por calendário o obrigam a ser mais rápido, a ter de responder mais depressa a esses desafios. Em termos de políticas, o que é que temos como certo num contexto de um governo minoritário, não é? Bom, nós só podemos basear-nos para já naquilo que era o programa eleitoral do PSD, naquilo que foram, ou da AD, e naquilo que foram as declarações posteriores de Luís Montenegro, tanto já na fase final da campanha, como depois, após campanha, aquilo que ele indicou que seriam as prioridades do Executivo. A principal bandeira tem a ver com o plano de emergência para a saúde. Ele prometeu, tanto durante a campanha eleitoral como no próprio programa, e o programa é que foi escrutinado, portanto aí está escrito no papel, apresentar nos primeiros 60 dias de governo um plano de emergência para a saúde, para responder às necessidades de médicos de família, de urgências, e todos nós nos lembramos dos últimos meses o que foram os casos sucessivos de encerramento de urgências em vários hospitais, tanto do Norte como do Sul, sobretudo no Norte e no Sul, adiamentos de cirurgias, etc. E ele prometeu que apresentaria nos primeiros 60 dias um programa de emergência para a saúde. Aqui entra a tal necessidade que nós já falamos aqui no podcast, mas que entretanto novos dados surgiram, de um retificativo ou não. Isto além de todas as questões que envolvem a semântica de um retificativo, um suplementar, uma alteração à lei. Sim, já passámos por isso no passado. Já passámos por isso, mas à parte dessa questão semântica, há outras que dividem também constitucionalistas e os economistas, que é em que circunstância é que nós vamos precisar de um orçamento retificativo. E aqui é que tudo muda, não é? Se, por exemplo, Luís Montenegro e o governo da AD quiser avançar já com alterações de valorização salarial, ou seja, aumentos salariais em algumas carreiras da administração pública, nomeadamente os médicos, as forças de segurança, os oficiais de justiça e a recuperação de pelo menos parte da carreira dos professores, isso implica uma alteração do teto da despesa. Pode implicar uma alteração do teto total da despesa pública prevista para este ano, mas também da alteração do teto do programa específico de despesa com pessoal. E aí seria obrigatório um orçamento retificativo. Há um dado novo que nós não tínhamos na anterior edição do podcast, que é o facto do PS demonstrar disponível para viabilizar um orçamento retificativo. E aí muda muita coisa. Se for, claro, limitado a estes temas, a estas circunstâncias de valorização salarial destas carreiras específicas da administração pública. Um balão de oxigênio para é um balão de oxigênio, pelo menos até outubro, quando houver um novo orçamento do Estado para 2025. Já estamos a falar para 2025, mas aí ainda faltam muitos meses para que isso aconteça. O PS já disse que, tal como está declinando o que é o programa eleitoral num orçamento de Estado, o PS nunca iria, ou acha muito improvável, aprovar um orçamento com aquelas medidas. Precisamente agora, qual é que vai ser o calendário? Vamos recordar os próximos passos. É um calendário relativamente rápido, porque
Nós tivemos agora vamos ter os resultados oficiais. Possivelmente o que nos dizem os dados é que rapidamente serão conhecidos e publicados oficialmente. O que diz a lei é que 3 dias depois a Assembleia da República pode reunir-se a Conferência de Líderes para definir os passos para a instalação da nova Assembleia da República e nós estamos a gravar isto antes da publicação dos dados, que se prevê que seja sábado, dia 3, neste sábado já que serão conhecidos os dados finais do Círculo da Imigração, portanto publicados pela Comissão Nacional de Eleições. Portanto, sábado dia 23. Sábado dia 23, 3 dias depois, portanto terça-feira já poderemos, ou segunda-feira já poderemos ter a Conferência de Líderes reunida, terça-feira já poderemos ter a instalação da nova Assembleia da República com todos os deputados já na posse de todos os poderes para deliberar algumas matérias, nomeadamente a eleição do Presidente da Assembleia da República, que deixa de ser Augusto Santos Silva, que não foi eleito deputado pelo Círculo da Imigração. E logo a seguir, alguns dias depois, no dia 28, Luís Montenegro prometeu apresentar a lista de membros do governo, para já dos ministros. Em princípio, os secretários de Estado serão conhecidos pouco depois ou uns dias depois, é normalmente essa a tradição. Portanto, temos dia 28 a lista de ministros e logo a seguir, alguns dias depois, no dia 2 de abril, teremos a tomada de posse já depois das festividades pascais e, portanto, temos aqui uma semana e meia de diferença entre o fim da contagem dos votos e a tomada de posse. Obrigado, Paulo Ribeiro Pinto e Hugo Neutel. Chegamos ao fim deste episódio da Soma dos Dias, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até breve.